Bom, Os Porcos e a Reza é um documentário realizado no município de Jequié, realizado na região da Barragem de Pedras, que é um lugar muito rico é, no que diz respeito à sua organização natural e, ao mesmo tempo, no que diz respeito à sua paisagem humana. É um lugar de pessoas muito autênticas, de pessoas muito originais. É um lugar onde a vida se desenvolve e segue de uma maneira muito curiosa, muito interessante. E nós descobrimos esse lugar, né, ao longo dos últimos anos e começamos a visitar esse espaço com a intenção de reconhecer melhor esse ambiente usando os nossos instrumentos de trabalho, nossas câmeras, nossos gravadores de áudio. E o objetivo fundamental era reconhecer esse lugar, tentando dali apreender possibilidades de criarmos estratégias e recursos para uma construção de narrativa audiovisual ficcional. A nossa intenção, portanto, é escrever ficções, é construir ficções a partir dessas visitas, a partir dessas imagens, a partir desse reconhecimento desse ambiente, desses lugares. Só que o que foi curioso foi isso, que as visitas que inicialmente eram visitas muito técnicas, né, poderíamos assim dizer, no sentido de entender a viabilidade do ambiente, do lugar, e claro, também de nos inspirarmos, né, visitando e vendo esses ambientes e tentando alimentar, né, nossa imaginação no sentido de construirmos esses enredos, né, ficcionais. A gente foi se encantando de tal maneira com essa vivência dessas pessoas nesse ambiente que a gente foi também registrando as conversas que nós tínhamos com essas pessoas. Íamos encontrando, né, trabalhadoras, trabalhadores, moradores e moradores daquele lugar e fomos nos deixando levar por essa possibilidade do registro, da entrevista e da conversa. Os Porcos e a Reza, dessa maneira, é um documentário que reúne, então, alguns desses encontros que nós tivemos com essas pessoas. De acordo, a gente foi convivendo com elas, a gente foi descobrindo determinadas formas de vida e que nos interessaram muito, a exemplo das histórias que estão contadas no documentário, que estão apresentadas no documentário, estão exibidas. Especialmente as histórias de seu Antônio Pinheiro, de Dona Ani e de Bal, né, que são três pessoas que moram ali naquela região, os dois homens, né, trabalham em torno de uma criação de porcos. E Dona Ani, que é uma senhora, né, que carrega nela, no corpo, o peso dessa tradição, de uma tradição que ela vem ressignificando, né, ao longo do tempo, passando para uma outra geração, ou pelo menos tentando manter viva uma coisa que ela aprendeu com seus antepassados. Então, dessa maneira, Os Porcos e a Reza é um documentário que nos ensinou uma coisa muito interessante, né? Na busca pelas paisagens naturais, pelos espaços, pelos ambientes. Nós, na verdade, fomos surpreendidos por uma coisa que complementa essa configuração natural de uma maneira belíssima, que são as paisagens humanas. As pessoas é que enriquecem e que dão sentido para tudo aquilo, né? O que nos interessa é tentar entender de que maneira essas vidas se desenrolam, de que maneira essas pessoas lidam com esses ambientes, de que maneira elas ocupam seu tempo, de que maneira elas vivenciam esse ambiente em que ao mesmo tempo é tão árido e ao mesmo tempo é tão molhado, né? Porque essa configuração desse ambiente sempre nos chamou muita atenção, como um ambiente tão seco pode abrigar e abriga daquela maneira tão abundante aquela água represada, né, que está ali naquela barragem de pedras. Bom, o documentário, portanto, tem esse contexto, nasce desse contexto, né, está dentro desse contexto. A gente foi reunindo imagens, tem reunido imagens em forma de outros trabalhos que acabaram surgindo. Os Porcos e a Reza é o segundo dos documentários que surge desse contexto. E que quando a gente retorna dessas viagens, né, o primeiro foi assim, nesse segundo a mesma coisa, quando a gente retorna dessas viagens e que olha para essas imagens,
a gente se dá conta da riqueza audiovisual desses trabalhos, né? Do quanto vale a pena reuni-las de alguma maneira, ou reunir esse material de alguma maneira, em forma de um trabalho audiovisual, no sentido de compartilhar com outras pessoas. É esse o sentido, portanto, desse trabalho, né? Ele é um trabalho que, a princípio, não tem essa intenção de ser um trabalho, de ter essa vida própria, mas que, no final das contas, quando a gente vê o material bruto, a gente vê a possibilidade, a gente vê a potencialidade desse trabalho. Então, o segundo passo, a partir daí, foi seguir para um processo de montagem, né? Tentar encontrar um sentido, tentar encontrar uma possibilidade de articular, né, articular sentidos a partir dessa junção de imagens e de sons que nós encontramos nessas filmagens. O próximo passo a partir de então foi seguir para uma montagem, né, um processo muito desafiador, mas que certamente foi o processo que fez aparecer essa relação tão bonita que existe entre humanidade e natureza. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Gama, eu sou um dos diretores do filme Os Porcos e a Reza. Falando um pouco do processo de montagem, né? Depois que a gente recebe o material, que a gente analisou esse material, a ideia era tentar preservar a beleza daquelas imagens, daquela região, estabelecer uma conexão entre esses dois lugares, né? Entre a zona rural, a criação de porcos e a reza, esses personagens que dialogam naquele universo e estabelecer uma sensação de atmosfera. Acho que era essa a intenção fundamental, né, da montagem, era pensar a atmosfera. Que atmosfera era aquela que a gente captou, né, na imagem e no som, e que a gente consegue preservar isso constituindo uma conexão entre esses dois universos, né? O universo dos porcos e da criação de porcos, da zona rural, daquele modo de vida, e também a preservação daquela cultura a partir da reza, né? Que é uma coisa muito forte para aquela região. Então é isso, espero que vocês gostem do filme, é um filme que a gente produziu com muito carinho, e boa sessão a todos.